Boa tarde a todos. Vocês viram que no final do mês passado caiu um guindaste no meio da cidade de Nova York, nos Estados Unidos? Você sabe os motivos que pode ter acarretado nesse acidente e como preveni-lo? Eu sou o Ricardo e nesse vídeo eu vou especular um pouco sobre os motivos desse acidente e o que poderia ter sido feito para preveni-lo. Vale lembrar que a gente está falando de um acidente que ocorreu nos Estados Unidos e não no Brasil. Então as regras, tanto da engenharia, segurança do trabalho, do fabricante, são totalmente diferentes. Então vamos simular como se o acidente fosse aqui. Quais regras, quais as normas e o que poderia ter sido evitado aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem a NR35, que fala exclusivamente sobre os treinamentos e procedimentos para trabalho em altura. E o que é trabalho em altura? Sempre que o funcionário está elevado do chão a 2 metros, esses 2 metros é contado do piso ao pé do operário. Então, se essa altura do piso de onde ele está trabalhando e o pé dele passar 2 metros, já é considerado um trabalho em altura. Para você operar um equipamento de uma empresa terceirizada ou da sua própria empresa, você precisa passar por todo o treinamento que aquela empresa exige. Não é só a NR18, é operação, uso, manutenção. O operador que está ali no dia a dia no equipamento precisa dominar completamente aquela máquina, precisa saber como se portar numa emergência, como evitar uma emergência, como operar no dia a dia para não gerar um desgaste excessivo do equipamento, necessitando mais manutenções periódicas e preventivas do que o manual pede. Então, tudo isso envolve o treinamento do operário. Tem um detalhe muito importante que é o checklist diário. Antes da operação do equipamento, todo dia tem que ser feito o checklist diário, tem que ser conferido tudo que o fabricante pede para que seja conferido. Nesse checklist vai testar todos os sistemas, se os motores, freios e etc. estão de acordo com o que o fabricante pede. Muito parecido com os filmes, onde a gente vê que no avião o piloto, antes de decolar, ele faz todo um checklist, checa diversos sistemas, várias partes do avião, se o avião está ok, para as pessoas embarcarem e aí sim decolar. É o mesmo procedimento que a gente está acostumado, vem muito filme de ação com avião. É a mesma coisa, tem que testar tudo, principalmente no guindaste. Vai testar o giro, vai testar o motor, o cabo. E o exemplo do avião é o exemplo que tem que ser feito no dia a dia. O operador tem que verificar, seguindo o checklist, cada sistema daquele equipamento. Lembrando que aquele treinamento inicial que o operador recebeu para estar capacitado a operar aquela máquina e equipamento precisa ser reciclado de tempos em tempos para que seja passado para ele novas tecnologias, novos sistemas de emergência e novas situações do dia a dia em que ele tem que saber lidar com o fato ocorrido. Lembrando de tudo isso que a gente está aqui falando é para prevenir e estar treinado a operar um equipamento numa situação de emergência. Claro, a gente está lembrado e viu no noticiário que nesse exemplo de Nova York 5 pessoas se feriram. Aqui na Serpol a gente tem um departamento separado de segurança do trabalho. Ele é exclusivo para vistoriar as obras, verificar os equipamentos, liberar novos equipamentos que foram montados, fiscalizar o uso correto dos EPIs e dos EPCs. E eles também verificam que todos os treinamentos dos colaboradores da Serpol e dos parceiros estejam em dia e, caso necessário, eles agendam novos exames, reciclagens, treinamentos em parceiros, treinamentos em empresas que nos locam equipamentos, como eu mencionei anteriormente, e para garantir que todos os serviços que a Serpol executa estão conforme as normas vigentes de segurança do trabalho e as normas de engenharia. Então, quando você estiver alugando um equipamento para sua obra ou contratando uma empresa que vai trazer um equipamento, verifique todos esses documentos. Verifique também com a segurança do trabalho, com o técnico de segurança que tem na sua obra, se está tudo conforme as normas e se você precisa fazer algum procedimento extra para garantir que não ocorra nenhum problema na sua obra. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha nele, segue a gente nas redes sociais e se tiver alguma dúvida sobre segurança do trabalho, pode deixar aqui nos comentários que a nossa equipe vai entrar em contato e vai te ajudar nessa sua dúvida.